hoje é sobre uma coisa que eu sempre penso toda vez que eu tento assistir um filme de terror, porque eu tenho muito medo. Então assim, esses dias eu tava procurando um filme pra assistir e eu fui assistir o trailer de um filme X lá, eu nem lembro o nome. Logo no trailer aparece a avó do menininho arranhando assim a parede, a avó do menininho dando com a testa na cabeça. E aí logo em seguida era uma cena do menininho ligando pra mãe, porque ele tinha ido passar férias com a avó. Aí o menininho: mamãe, eu acho que tem alguma coisa de errado com a vovó. Querido, você acha que tem alguma coisa de errado, lindo? Meu Deus! Aí nessas horas, você iria para um aeroporto, exatamente, e vaza, foda-se. Ai meu Deus, mas a vovó está com problemas. Querido, a sua avó tá dando com a cabeça na parede. Isso não é uma coisa boa, tá bom? Não era nada de doença de velhinho. Por que que todo mundo em filme de terror é muito burro? Então fica a dica pra quem tá assistindo esse vídeo: se algum dia você vê a sua avó arranhando a parede, foge, não fica pra ver o que vai dar. Quando eu tento assistir um filme de terror, por que eu tento? Quando você assiste um filme, você tá olhando pra tela. Quando eu tento assistir um filme de terror, eu tô olhando pra tela através de uma almofada. Então assim, o que aparecer por sorte, pelo tecido da almofada, se a almofada tem um buraquinho, entendeu? Aí beleza, eu assisto. É porque essa porra desses filmes de terror tem essa putaria de ficar dando susto de graça o tempo todo. Então você tá numa boa, você tá assistindo, você tá ali, sabe, querendo entretenimento, daqui a pouco, pá, parece uma alma penada na sua cara do nada, no meio da história, que você tá até preparado, porque tem uma trilha sonora por trás, que tá tipo assim: oh, ei, vou mostrar um monstrinho aqui. Aí você já tá assim esperando, só que às vezes o monstro vem antes da música dar o bam bam. Leva aquele sustinho que você não entendeu por que você levou, porque a música te enganou. Era pro sustinho. Eu tô com calor, peraí, desculpa, peraí, tô fazendo uma striptease que não tá nada sensual, mas... Ai, tentei. Próximo vídeo a gente, quem sabe, mostra uma teta esquerda aí pra ir adiante nessa relação aqui que a gente tem no YouTube. Seguinte, então, às vezes a música te engana, você já levou o susto e a música só ajuda a piorar mais, então você já tá gritando, você já viu o monstro, daí você já tá... Ah! Daí a música ainda... Bum, bum, daí você... Por causa da música, é uma bosta. É que eu levo susto com qualquer coisa. Eu me assusto de graça, é ridículo, juro. Eu tenho vergonha do tanto de susto idiota que eu levo. E uma coisa que eu sempre reparo nos filmes de terror é que todo mundo necessariamente é burro. Sempre tem aquela pessoa que você fala: meu Deus, que cara gato, meu Deus, que mina gostosa. Sempre são os que vão morrer primeiro. Quando você fala: ai, meu Deus, que delicinha de personagem, a pessoa vai lá, leva uma facada na teta. Se é uma gostosa turbinada, é a teta que morre. Morre pela teta. Já viram isso? Sempre quando tem algum cara, você olha, o cara tem sem camisa, tem tanquinho, vai morrer. Foda-se. Quando você já vê um gostoso ou uma gostosa, você fala: ah, nem vou me apegar, entendeu? Que esse daí já vai ser a primeira a morrer. Sempre assim. Aí o que me admira nos filmes de terror é a burrice. Que, por exemplo, você tá no seu quarto, o seu armário começa a fazer um barulho como se tivesse alguém batendo de dentro do armário. O que é que você faz? Opção 1, você abre o armário pra saber o que tem dentro. Opção 2, você abre o armário pra saber o que tem dentro, porém você tem uma arma na sua mão ou alguma coisa que você possa bater nessa coisa que possivelmente está dentro do seu armário. Opção 3, você foge de casa. Te dou aí 5 segundos pra você pensar. 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Eu escolho a opção 3, que é fugir do negócio. Quando tem um barulho acontecendo, a dica é: não vai atrás pra saber o que é esse barulho. Foda-se o que é esse barulho. Deixa esse barulho ser esse barulho sozinho. Você não tem que saber pra que ele tá acontecendo. Se é um ladrão, você não vai querer ficar. Se é uma alma penada, muito menos. Se você tiver na dúvida que talvez possa ser Jesus tentando falar com você, Jesus não seria filha da puta, ele não te daria um susto, ele iria chegar com amor no seu coração. Alma penada ou ladrão, fuja. A opção é: nunca vá ver o que é, tá bom? Não seja burro. Aí, em filme de terror, o que acontece? Sempre quando tem um barulho suspeito, a porra da pessoa vai lá abrir a porta do armário pra ver o que é. Ah, o que é? Uma criança encapetada, fazendo um barulho esquisito, entendeu? A criança já sai de ponta cabeça, a criança já sai subindo pelo teto. Foda-se, a criança tá sempre possuída em filme, que é outro ponto que eu queria chegar. Quando você for assistir um filme de terror, que tem sempre uma criancinha com carinha fofa na capa, ou essa criancinha tá com uma carinha de ai, chateada, possuída, não assista, porque as crianças em filme de terror, elas não têm nenhuma função que não seja transformar a sua vida num pesadelo depois que você termina de ver o filme. Que você começa a olhar pra toda criança, você fica meio desconfiado depois. Quando acabou o filme, você olha pro seu irmão. Seu irmão lá tem 5 anos de idade. Você olha, o seu irmão te olha. Você fala: ai, eita porra, não tá tudo bem com essa criança. Por isso que às vezes quando eu vejo uma criança muito encapetada, que tá brincando, que tá pulando, que tá... Ah! Puxa, arranca. Você olha pra criança no parquinho, ela tá arrancando a cabeça da Barbie dela, você fala: eita porra mesmo. Então assim, filmes de terror que tem criancinhas, sempre saiba, a criança vai ser a endemoniada da história. Pronto, já dei spoiler aí de todos os filmes de terror possíveis com criança. O maior trauma da minha vida é o filme O Chamado. Todos os dias antes de dormir, eu penso na puta da Samara. Eu fico assim:
eu começo a olhar pro quarto, eu fecho sempre a porta do armário pra prevenir, pra não sair nenhuma criança encapetada andando de ponta cabeça pelo meu quarto, eu sempre, né, tô ali esperta, eu olho embaixo do edredom pra ver se não tem ninguém comigo, que não seja alguém que eu quisesse que estivesse ali na cama, debaixo do edredom comigo. Esquece. Esse filme eu assisti quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 23, você pode aí fazer as contas, afinal eu não sou de exatas, eu sou de humanas. E até hoje eu ainda sou meio cabreira com essa história. Aí, qual que era a porra da história desse filme? Tinha uma fita cassete. Primeiro assim, né? Que mundo é esse que ainda era fita cassete? Porra, quantos anos você tem? Não entrega a idade, filha. Não fala que você conhece fita cassete, tá? Fala que você... Ai, não lembro. Disquete? Fita cassete? Não. Sou da época do DVD, do MP3, nem peguei CD. A pessoa tinha que pegar uma fita cassete, saiu aí um boato geral que tinha uma fita que se a pessoa assistisse, ela ia morrer em 7 dias. O que todo mundo que encontrava essa fita no caminho fazia? Jogava pela janela? Tacava fogo? Dava com a fita na parede até que ela se autodestruísse? Não, as pessoas pensavam, vou assistir. Colocava lá, aparecia um vídeo macabro, que eu nunca tive coragem de assistir inteiro, eu sempre assisti pela almofadinha quando eu tinha 12 anos. Eu até hoje tenho flashbacks desse vídeo que me deixam perturbados. Sim, a pessoa assistia a fita, aí já começava. Pá, a TV desligava. Vrá, uma mosca aparecia. Aí a mosca ia pra... Nossa, nunca vou esquecer dessa cena, me dá um arrepio no cu até hoje. Tinha uma mosca passeando pela TV. Aí a moça foi olhar a mosca de perto, aí a gente já pensa, né? Quem que quando tem uma mosca vai olhar de perto pra mosca? Você pega ou dá um tabefe na mosca, ou você deixa a mosca voar, ou você tá com inseticida, não é verdade? Sabe aquela técnica de você tirar rápido a blusa, dar uma girada assim, pá, na mosca? Não façam isso, que horror, tadinha da mosca, ela tem uma família também, ela gostaria de ser feliz. Aí a puta lá do filme tava vendo a mosca, em vez dela matar a mosca ou deixar a mosca, foda-se, vou viver, voar, viver, voar, viver, voar, viver, voar, viver, voar. Em vez de deixar a mosca feliz, ela foi chegando perto. Aí ela foi pegar a mosca com a mão. Ela foi pegar a mosca, ela não conseguiu, porque a mosca daqui da nossa vida passou pra TV. Ou seja, já começou a dar bosta depois que ela viu a porra da fita. Você pensa, ai caralho, vou continuar minha vida normal ou pego e me mudo pro Havaí? Você se muda pro Havaí, foge dessa porra, dessa fita que você viu. Não, ficava lá, vivendo a vida normal, aconteciam coisas, tocava o telefone, a porra da voz dizia, ai, 7 dias. Aí o filho ficava perturbado, daí o filho ficava desenhando círculo lá no papel, e a mãe... Ai, acho que tem alguma merda acontecendo, acho que tá dando uma coisa errada. Querida, você acha? Querida, você é uma anta, querida. Vaza daí, levanta essa tua bunda e viaja, vai pra uma rodoviária, pega um metrô e vaza de onde você tá, que vai dar bosta, com certeza. Aí é logicamente que deu bosta, o final do filme eu não vou contar. Se vocês quiserem ter um trauma pro resto da vida de vocês, vocês assistam o filme ou chamado, tá bom? Não assistam. A essa altura deste vídeo, a gente chega num ponto muito complicado. Kéfera, você sobreviveria em um filme de terror? Não! Porque eu fiz um teste esses dias. É o seguinte, tem um joguinho agora, que é um joguinho da vida real, que você vai pra um quarto com no mínimo 4 amigos. E aí você tem, tipo, 1 hora pra sair desse quarto. Tipo um esquema meio Jogos Mortais, só que sem a morte no final. Graças a Deus, por isso que eu fui. O que eles fazem? Eles te trancam num quarto e você tem que ir descobrindo os enigmas e descobrindo chave de cadeado, pegada, e daqui a pouco abre uma porta do nada, daí daqui a pouco fumaça, enfim. O que aconteceu comigo dentro desse quarto? Eu não ajudei em porra nenhuma, eu não desvendei um cacete de um cadeado, eu só gritei, eu fiquei lá olhando pra parede, observando a pintura do local, a cenografia do quarto, não fiz caceta nenhuma. E fiquei lá com cara de tonta enquanto os meus outros 3 amigos tentavam sair da porra do quarto e eu lá... Olha, meu Deus, um vidrinho, Eu ficava completamente distraída, não fazendo absolutamente nada de útil pra sair desse quarto. O que me fez constatar que na hora do pega pra capar, eu sou uma anta. Que eu sou pressão, não funciona. Então se tu me botasse num quartinho do terror, tipo Jogos Mortais, assim, linda, vai lá, sai dessa casa fofa, acha a chave. Nossa, mas eu ia chegar um cotoco no final do negócio, porque eu já ia perder braço, já ia perder perna, entendeu? Já iam cortar uma orelha minha, um olho, um nariz, uma boca. Juro, eu saía assim, o tronquinho, o cotoquinho. O que restasse de mim ia ser assim, olha, gente, essa daqui era a Kéfera, que eu ia ser a primeira a me fuder muito nesses filmes. E aí que vem a parte. Quem se fode em filme de terror é sempre gostosa. Por que que eu não vim com a parte de ser gostosa também, cara? Deus esqueceu dessa parte, só veio a burrice mesmo. Filme de terror tem uma hora que alguém tem que fugir. Esse alguém daí é uma mulher e essa mulher tá usando salto alto. O que que acontece? A vaca vai lá e tropeça e cai. E aí vem o monstro, alma penada, o assassino, o estuprador, qualquer coisa pra cima dela. Em vez dela pegar, tirar a porra do salto e sair correndo, não. Ela fica caída no chão. Parece uma simulação de filme pornô, que fica uma gemessão do capeta, só que sem sexo daí.
o monstro vem e mata, óbvio, né? Então assim, mulheres, tirem o salto alto nessa hora, tá bom? Não precisa, ai, não vou descer do salto, sou orgulhosa. Querida, tira, você vai morrer. Aí você tá pensando, ai, Kéfera, que maturidade. É um filme. Pô, você é atriz. Você é mais do que ninguém. Não deveria ter medo de filme de terror. Afinal de contas, é tudo uma encenação. É tudo uma mentira. Até que começa o filme, e aí logo depois do título vem bum bum, baseado em fatos reais. Querida, fecha esse cu, que aí fudeu mesmo. Não dá. Se você concorda com tudo que eu disse nesse vídeo sobre filme de terror, me conta aqui nos comentários. E também conta algum filme que você já assistiu que tem alguma história muito burra. Do tipo isso do menininho lá que eu falei no começo do vídeo, de ir ligar pra mãe pra falar que a avó tá arranhando a parede. Lindo, foge. Já falei, vou falar de novo, foge. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, me segue nas redes sociais. E um beijo, até o vídeo da semana que vem. Tchau!